Livro O Ser Consciente, capítulo 4, Fatores de Desintegração. Queixas. O Golfo de Corinto, na Grécia, é região de beleza ímpar. As suas águas, em tonalidade azul turquesa, parecem um espelho, emoldurado pelas montanhas que lhes resguardam a tranquilidade multimilenária. Em Monte Parnaso, em lugar de destaque, erguia-se o Santuário de Delfos, o mais importante da época, onde se cultuava Apolo, o deus da razão, da cultura, da luz. Na mitologia grega arcaica, Apolo era o símbolo do conhecimento, equacionador dos enigmas e dos conflitos. Para o seu templo, em consequência, acorriam multidões aturdidas e ansiosas em busca de orientação, de segurança emocional, de solução para os problemas. Psicanaliticamente, era um reduto onde nasciam as identificações inconscientes do ser, organizadoras do eu. Ali, as sibilas, que transmitiam as respostas do Deus evocado, desempenhavam um papel importante no comportamento dos consulentes, bem como das cidades-estados que lhes buscavam ajuda e inspiração. Nota da editora: Sibila. Entre os antigos, mulher a quem se atribuía o dom da profecia e o conhecimento do futuro. Profetiza. Era o santuário no qual se sucediam os apelos e se multiplicavam as queixas dos desesperados, dos que necessitavam de soluções imediatas para a sobrevivência moral, financeira, social, emocional. Hoje, reduzido a escombros, ainda permanece a sua mensagem no inconsciente da criatura, herdeira do arquétipo arcaico, que prossegue buscando soluções fáceis, miraculosas, sem o contributo do esforço pessoal, que deve ser desenvolvido. Permanecendo na infância psicológica, aquele que de tudo se queixa tem a personalidade desestruturada, estagiando sob constantes bombardeios do pessimismo, do azedume e dos raios destruidores da mente rebelde. A queixa de que se faz portador é reação mental e emocional patológica, refletindo-lhe a insegurança e a perturbação responsáveis pelas ocorrências negativas que procura ignorar ou escamotear. Ocultando os conflitos perturbadores, transfere para as demais pessoas as causas dos seus insucessos, sem conseguir enunciá-las, porque destituídas de lógica, passando as acusações para os tempos nos quais vive, às autoridades governamentais, à má sorte, aos fados perversos, assim, acalmando-se e tornando-se vítima no que se compraz. Os mitos trágicos que remanescem no inconsciente assomam-lhe e personificam-se nas criaturas que passa a detestar ou nas circunstâncias que são denominadas como aziagas. Certamente, há fatores humanos e ocasionais que respondem pelas dificuldades e problemas humanos. São, no entanto, a fragilidade e a insegurança do paciente que ocasionam um insucesso que poderia ser transformado em êxito caso, no qual, abandonando a queixa, perseverasse na ação bem direcionada. Não consideramos sucesso apenas o triunfo econômico, social, político, religioso, artístico, quase sempre responsável por expressões de profundo desequilíbrio no comportamento, gerador de estados neuróticos e de perturbações lastimáveis que se agravam com as queixas. Referimos-nos a sucesso quando o indivíduo, em qualquer circunstância, mantém a administração dos seus problemas com serenidade, conserva-se em harmonia no êxito social ou na dificuldade,
sem nenhuma perturbação ou desagregação da personalidade, mediante os bem aceitos recursos de evasão da responsabilidade. Por isso, o santuário de Delfos ensinava o conhece-te a ti mesmo, como psicoterapia relevante, e mediante essa contribuição o ser amadureceria, crescendo interiormente, assegurando-se da sua fatalidade histórica, a plenitude. A queixa, como ferrugem na engrenagem do psiquismo, é cruel verdugo de quem a cultiva. Substituí-la pela compreensão perante os fenômenos da vida constitui mecanismo valioso de saúde psicológica. Diante de quaisquer injunções perturbadoras, o enfrentamento tranquilo com as ocorrências deve ser a primeira atitude a ser tomada, qual se buscasse Apolo, o discernimento, deixando-se conduzir pela razão lúcida, a Sibila, e descobrisse a real finalidade de todos os fatos existenciais. Comportamentos exóticos. A dependência psicológica do morbo da queixa, traduzindo insegurança e instabilidade emocional, leva a estados perturbadores que se podem evitar mediante o cuidado na elaboração das ideias e do otimismo na observação das ocorrências. O queixoso perdeu o endereço de si mesmo, transferindo-se para os departamentos da fiscalização da conduta alheia. Síndrome compulsiva para aparecer, o paciente oculta-se na mentirosa postura de vítima ou na condição de portador de conduta inatacável, escorregando pela viciação acusadora que mais lhe agrava o distúrbio no qual estertora. Da simples fixação do erro e apenas dele, conforme afirma o brocado popular, enxerga uma agulha num palheiro, modifica o comportamento, perdendo a linha convencional do que é correto e saudável para viver de maneira alienada, cultivando exotismos, dando largas ao inconsciente, responsável pelas repressões que se transformaram em mecanismos de afirmação da personalidade. Saúde, em realidade, é estado de bom humor, com inalterável tolerância pelas excentricidades dos outros e seus correspondentes erros. O homem saudável sobressai pela harmonia e otimismo em todas as situações, mantendo-se equilibrado, sem os azedumes perturbadores, os ademanes chamativos, nem as agravantes manifestações anômalas. A doença caracteriza-se pela inarmonia em qualquer área da pessoa humana, gerando os distúrbios catalogados nos diferentes departamentos do corpo, da mente, da emoção. A insegurança, a frustração, os complexos de inferioridade, perturbando o equilíbrio psicológico, transferem-se para as reações nervosas, manifestando-se em contrações musculares, fixações, repetições de gestos, palavras e conduta alienadoras, que degeneram nas psicoses compulsivas específicas, cada vez mais constritoras, em curso para o desajuste total. O excêntrico é ser atormentado, ególatra, frágil, que se faz indiferente, temeroso, que se apresenta com reações imprevisíveis, insensível, que se recusa a enfrentar-se, ignora os outros e vive comportamentos especiais como única maneira de liberar os conflitos em que se aturde. A psicoterapia própria, reajustadora, apresenta-se propondo-lhe uma revisão de valores culturais e sociais, envolvendo-o no grupo familiar e nos problemas da comunidade, a fim de que rompa a carapaça da dissimulação e assuma as responsabilidades que interessam a todos, tornando-se célula harmônica, ativa, em vez de manter-se em processo degenerativo, ameaçador.
atavicamente herdeiro dos hábitos pretéritos, conduz, de reencarnações infelizes, excentricidades multiformes, como arquétipos do inconsciente coletivo que, no entanto, são gerados por ele próprio. Nessa área, surgem os distúrbios do sexo, predominando a psicologia, a morfologia, caracterizando biótipos extravagantes que chamam a atenção pelo desvio de conduta, por fenômeno psicológico de não aceitação de sua realidade, compondo uma personificação que agride aos outros e a si mesmo se realiza em fenômeno de autodestruição. A exibição não é apenas uma forma de assumir o estado interior psicológico, mas também de chocar, em evidente revolta, contra o equilíbrio mente-corpo, emoção-função fisiológica. Por extensão, a compulsão psicótica leva-o à extroversão exagerada em todas as formas da sua comunicação com o mundo exterior, pondo para fora os conflitos, mascarados em expressões que lhe parecem afirmar-se perante si mesmo e as demais pessoas. Outros sim, algumas dessas personalidades exóticas fazem-se isoladas onde quer que se encontrem, evitando o relacionamento com um grupo em postura excêntrica de natureza egoísta. Exigem consideração que não dispensam a ninguém, auxílio que jamais retribuem, gentilezas que nunca oferecem, sendo rudes, mal-humorados, insensíveis e presunçosos. Essa é uma fase adiantada do comportamento exótico, que exige mais acentuada terapia de profundidade. Nesse estágio da conduta, os sonhos são-lhes caracterizados pela necessidade tormentosa de conseguirem a realização planificadora, que não atingem. Devaneios íntimos povoam-lhes o campo onírico, referto de transtornos e pesadelos, que mais os inquietam quando no estado de consciência lúcida. Os fatos da infância ressurgem-lhes fantasmagóricos, e a imagem da mãe, excessivamente dominadora ou tragicamente benévola, que transferiu para o rebento suas frustrações e nele passou a realizar-se, anelando para a felicidade do ser querido tudo aquilo quanto não fruiu, neurótica, portanto, na sua estrutura maternal. A psicoterapia deve apoiar-se na busca da conscientização do paciente, para que assimile novos hábitos, empenhando-se em harmonizar a sua natureza interior com a sua realidade exterior, exercitando-se no convívio social sem a tentação de destacar-se, sendo pessoa comum, identificada com os objetivos normais da vida, que escolherá conforme as próprias aptidões, trabalhando com esforço a modelagem da nova personalidade. O desenvolvimento da criatividade contribui para o ajustamento da personalidade ao equilíbrio, gerando o enriquecimento interior, que anulará os condicionamentos viciosos. Sem dúvida, o acompanhamento do psicólogo, assim como do analista, atentos, lhe propiciará o encontro com o eu profundo e seus conteúdos psíquicos, liberando-se das heranças neuróticas e dos condicionamentos psicóticos. A pessoa saudável tem comportamento ético, sem pressão, e torna-se comum, sem vulgarizar-se.